Nesse vídeo eu vou indicar 6 câmeras para quem está começando na fotografia. Para quem não me conhece, o meu nome é Arthur Oliveira, eu sou fotógrafo especializado na fotografia de família. Hoje os principais ensaios que eu faço são os ensaios de gestante e newborn. Bom, vamos ao que interessa. Eu vou indicar aqui 6 câmeras que eu acho interessante para quem está começando na fotografia. Essa é uma das dúvidas mais comuns de quem está iniciando na fotografia, é qual câmera comprar. Primeiro, pelo orçamento, nem sempre é possível comprar aquela câmera que a gente gostaria, então a gente fica com aquela dúvida, né? Qual será a câmera mais ideal de acordo com o orçamento que eu tenho? E eu fiz esse vídeo justamente para ajudar a você a escolher a câmera mais ideal para você. Bom, eu vou começar indicando as câmeras mais baratas para quem está com o orçamento mais apertado, porque como eu falei, nem sempre é possível comprar aquela câmera que a gente gostaria de comprar. Aí outra coisa, eu vou indicar aqui as câmeras da Canon, porque eu acho que é mais interessante para o iniciante começar com equipamentos da Canon. Porque a Canon é uma marca mais popular, então é mais fácil encontrar equipamentos, é mais fácil encontrar acessórios como lentes e entre outros acessórios da câmera. Então, muitos fotógrafos também usam câmeras da Canon. Então, eu acho que para quem está começando, eu acho que começar com a Canon eu acho mais interessante. Talvez possa ser que mais para frente, quando você estiver mais familiarizado com a fotografia, você queira trocar o seu equipamento para uma outra marca, talvez a Sony ou a Fujifilm, mas para quem está iniciando na fotografia, eu acho a Canon interessante. Hoje, particularmente, eu uso todos os meus equipamentos são da Canon, todas as câmeras que eu uso, tanto a minha câmera principal, que é que está gravando o vídeo, ou a minha câmera de backup, que é essa daqui, a 70D da Canon, inclusive. E, obviamente, todas as minhas lentes também são da Canon. E por isso eu vou recomendar aqui as câmeras da Canon, porque são as câmeras que eu conheço e porque também eu acho mais interessante para quem está iniciando na fotografia. Vamos lá. A primeira câmera que eu vou indicar é a Canon T7, que é uma das câmeras de entrada da Canon, né? Uma das DSLRs de entrada. Ela é uma câmera mais básica, mas para quem está com o orçamento apertado, para quem está com o orçamento mais limitado, eu acho ela uma opção muito interessante. Ela vai entregar exatamente tudo o que você precisa para iniciar na fotografia, né? Enfim, ela é uma câmera de 24,1 megapixels, então ela tem um arquivo ali muito interessante, 24 megapixels para uma câmera desse porte é bastante. Então ela já tem um arquivo maior para uma câmera desse porte, né? Ela tem um arquivo ali consideravelmente grande, então ela tem uma quantidade de informações nesse arquivo bem interessante, né? Ela fotografa até 3 fotos por segundo. Ela é uma câmera considerada mais lenta, mas para uma câmera desse porte, para uma câmera de entrada, isso é normal, isso é comum. Ou seja, já descartando ali para pessoas que têm interesse em fotografar esporte. Mas para quem está começando na fotografia, normalmente seria mais para retrato mesmo, e retrato ela cumpre bem o seu papel. Então, quanto a isso, eu acho que não há preocupação. A não ser que seja para fotógrafos de esporte, aí realmente eu já descartaria a Canon T7. Ela filma em Full HD, ela não filma em 4K. Para vídeo, talvez ela não seja uma opção assim tão interessante. Muitos filmmakers gostam da opção de 4K e das câmeras mais modernas que vêm com o Dual Pixels, por exemplo, que é um sistema altamente eficaz de foco para acompanhar o foco durante a filmagem. Então, para vídeo, como eu falei, eu já descartaria ela, mas para foto eu acho que ela atende bem para os iniciantes menos exigentes e que estão com o orçamento um pouco mais apertado, então ela é uma opção que eu acho muito interessante. Bom, com relação ao valor, você vai encontrar ela na faixa de 3.800, 3.900, mais ou menos por aí. Talvez pesquisando bem você encontre na faixa de 3.400 a 3.500. Agora, se você quer uma opção mais barata ainda, tá, com orçamento ainda mais limitado, eu indico a Canon T6, que é a antecessora da Canon T7. Ela é uma câmera um pouco mais antiga, mas ela ainda atende muito bem para os dias de hoje, no ano de 2025. E também é uma opção muito interessante para quem está começando na fotografia. Ela é uma câmera da mesma categoria da Canon T7 que eu acabei de indicar.
E ela é uma câmera mais antiga. Então, como ela é uma câmera que já saiu de linha, você não vai encontrar ela nova, mas você consegue comprar ela usada no Mercado Livre ou em outros sites tranquilamente. E você consegue achar de mais ou menos R$ 2.000 a 2.000 e pouquinho, enfim. Então, para quem está com um orçamento mais apertado, a Canon T6 é uma opção interessante também. A próxima câmera que eu vou indicar é uma câmera mirrorless, também da Canon, que é a R100. Na minha opinião, ela é uma das opções mais interessantes para quem está começando na fotografia, principalmente pelo valor. É complicado falar que essa câmera é barata, porque principalmente aqui no Brasil a gente não encontra nenhuma câmera barata. Os impostos aqui são muito altos e eu acho complicado falar que essa câmera é barata, mas pelo menos comparado com outros modelos, ela é a mirrorless de entrada mais barata do mercado, né? Então, e eu acho uma opção muito interessante, não só pelo preço, mas pelo que ela oferece também. Assim como a T6, ela também tem 24,1 megapixels, então ela tem um arquivo bastante interessante. Ela é uma câmera de sensor crop, tá? Ela é mirrorless de sensor crop, é importante mencionar isso. Todas as câmeras que eu estou indicando são de sensor cropado, que são as opções mais interessantes para quem está começando na fotografia, principalmente pelo alto custo das câmeras full frame. Mas no final eu vou indicar uma câmera full frame para quem tem um orçamento um pouco maior. Mas voltando aqui para a R100, ela é uma câmera que eu acho interessantíssima porque ela já filma em 4K, então para quem tem interesse em fazer vídeo, já é uma opção mais interessante. Ela também tem um Dual Pixel, que é a tecnologia que eu falei que acompanha o foco durante a filmagem, então é muito interessante para quem tem interesse em fazer vídeo também. Ela fotografa até 6 fotos por segundo, já é uma câmera mais rápida que a última opção que eu dei, que foi a T6 e a T7. Então ela já é mais interessante para quem tem interesse em fotografar esporte, já é uma opção mais interessante. Não é o ideal para quem quer fazer esporte, mas já é possível fotografar com ela. O que eu acho mais complicado é uma câmera mais básica, como a T7, por exemplo, aí já complica mais um pouco. Mas essa daqui ela já atende. Então, se você tem um orçamento um pouco maior, é uma opção muito interessante, porque já elimina aquela possibilidade de você ter que fazer um novo upgrade de equipamento em pouco tempo, né? À medida que você vai amadurecendo o seu trabalho, é natural que você queira trocar o seu equipamento por um equipamento um pouco melhor. Então, comprando um equipamento como esse aqui, talvez você sinta essa necessidade um pouco mais para frente, um pouco mais tarde, porque você vai conseguir usar essa câmera para fazer quase todos os trabalhos que você fizer na fotografia. Então, é realmente uma opção de câmera muito interessante, uma câmera considerada barata comparada com o preço de outras câmeras, né? Você consegue encontrar ela no mercado a partir de 4.000, 4.000 e pouco, mais ou menos. Então, comparado com outras câmeras, ela não é uma opção tão cara. Aqui no site da Canon, por exemplo, nesse momento que eu estou vendo aqui, ela está saindo por 4.800, né? 4.799. Então, comparado com outras câmeras, ela está com um valor realmente bem interessante. E por ela ser uma câmera mirrorless, ela fazer parte das novas gerações de câmeras mirrorless, ela já vem com mais tecnologia. Por exemplo, o foco dela é muito mais preciso. As mirrorless, na maioria das vezes, elas vêm com um foco mais preciso, uma qualidade de imagem também um pouco superior, principalmente em situações onde é necessário usar ISO mais alto, né? Em situações de pouca luz, essas câmeras mirrorless mais novas, ela tem uma performance mais interessante. Então, se você tem condições de adquirir uma câmera como essa, eu acho uma opção realmente bem interessante. E a Canon R100, ela é uma ótima opção. E a próxima câmera que eu indico é a Canon R50, que também é uma mirrorless. Ela também faz parte da nova geração de câmeras mirrorless. E também é uma opção muito interessante para quem está começando na fotografia pelo custo-benefício, né? Pelo preço, ela não é uma câmera tão cara e com especificações muito interessantes. Ela tem 24,2 megapixels, é um arquivo também muito interessante para uma câmera desse porte, para uma câmera de sensor crop, né? Uma câmera com um arquivo que tem bastante informação. Faz até impressionantes 15 fotos por segundo. Então, para quem tem interesse na fotografia de esporte, por exemplo, ela é uma opção muito interessante. E para os fotógrafos de retrato também, principalmente. E para quem tem interesse em vídeo, ela também é uma opção que eu indicaria, porque ela já filma em 4K, ela também tem um dual pixel. Então, para quem tem interesse na fotografia e vídeo, ela já é uma opção também, assim como a T100, uma opção também super interessante.
A Canon R50 tem especificações muito parecidas com a R100, por exemplo, né? Elas são muito parecidas, mas diferem em algumas coisas. Por exemplo, a R50 ela já faz 15 fotos por segundo, enquanto a R100 ela faz apenas 6 fotos por segundo. Então a R50 apresenta ali algumas vantagens com relação à R100, mas elas são câmeras com numa categoria muito parecidas uma com a outra. Ambas são câmeras de entrada de sensor cropado das mirrorless da Canon. Ela também tem uma performance de ISO muito interessante, tem um ISO máximo de 32.000, é bastante ISO. É interessante mencionar que essas câmeras novas da mirrorless, né, elas estão vindo com uma performance muito boa ao ISO. Eu já usei câmeras DSLR, câmeras full frame inclusive, como a 5D Mark III, a 5D Mark II, a Canon 6D. Todas são câmeras excelentes, câmeras DSLRs full frame, mas elas não têm uma performance tão interessante ao ISO como as novas câmeras mirrorless, por exemplo, porque são câmeras que já vêm com uma tecnologia de ISO realmente muito superior. Elas são câmeras que, por exemplo, em situações de baixa luz, como eu falei, elas têm uma tolerância muito interessante ao ISO, né? Você consegue usar mais ISO sem apresentar tanto ruído de imagem. Por isso que essas mirrorless são realmente opções muito interessantes para quem está iniciando agora em 2025 na fotografia. E a próxima câmera que eu vou indicar é a câmera Canon RP, que foi uma das primeiras câmeras a serem lançadas pela Canon nessa categoria de câmera mirrorless, né? Primeiro foi a Canon R, na verdade, e depois veio a Canon RP, que são câmeras muito parecidas, ambas são câmeras full frame, mas que têm poucas diferenças ali entre elas. Eu vou indicar a Canon RP porque é uma câmera mais barata e é muito parecida com a Canon R. Bom, ela é uma câmera perfeita para os fotógrafos de retrato, principalmente para quem tem interesse em fotografia de ensaio ou até mesmo fotografia de evento também, ela é muito interessante. Ela tem um sensor de 26 megapixels, tem um arquivo bem grande com bastante informação. Ela faz até 5 fotos por segundo, talvez para os fotógrafos de esporte, né, para quem tem interesse em esporte, não seja uma opção tão interessante por ser uma câmera um pouco mais lenta. Nesse caso, a R50 seria uma opção mais interessante. Ela tem um ISO de 40.000 para foto e para vídeo ela tem um ISO de 25.600. Também é uma performance de ISO muito interessante, que atende muito bem a grande maioria dos fotógrafos. Ela também tem a tecnologia do Dual Pixel AF e também filma em 4K. Então ela é uma câmera também muito interessante para quem tem interesse em fazer vídeo. Talvez tenha opções um pouco melhores quando se trata dessa categoria de câmeras mirrorless, mas ainda assim ela é uma opção muito interessante, principalmente para os fotógrafos e filmmakers iniciantes. Ela é uma câmera de sensor full frame, ao contrário da R50 e da R100, que são câmeras de sensor cropados, a RP já tem um sensor full frame. Inclusive, ela é a câmera mais barata de sensor full frame da categoria de mirrorless da Canon. Hoje ela está custando na faixa de 6.000 e pouquinho aí no Mercado Livre ou a depender do site que você encontre. No AliExpress você encontra ela mais barato, até de 3.000, 4.000 e pouco você consegue encontrar aqui no RP. Mas tem a questão da taxação, então para você que é mais receoso eu não aconselho. Alguns fotógrafos compram no AliExpress e conseguem pelo chat conversar com o vendedor e o vendedor passa algumas instruções para que a sua câmera não seja taxada. Então você pode tentar fazer isso, inclusive, né? Pesquisar pelo AliExpress, conversar com o vendedor e ver se ele tem essa opção de você comprar a câmera sem taxar. Eu não sei bem como é que faz, mas eu sei que você entra em contato com o vendedor e ele passa as instruções para você. Então você pode tentar, caso você queira comprar essa câmera um pouco mais barata que aqui no Brasil. E alguns fotógrafos, inclusive, já fizeram dessa forma. Eu não sei exatamente como é, mas pode ser que dê certo. Mas, se você tiver medo de fazer isso e preferir comprar com mais segurança, é interessante comprar ela aqui no Brasil mesmo. Então, com certeza, a Canon RP é uma das opções que eu mais indico para quem está começando na fotografia e tem um orçamento suficiente para comprar uma câmera dessa. A próxima câmera que eu vou indicar já é uma câmera mais cara, então é para quem tem um orçamento maior e quer comprar um equipamento mais avançado, um equipamento com um investimento maior,
que é a Canon R6, também das categorias de câmera mirrorless da Canon. É uma câmera realmente excelente, uma câmera que não deixa a desejar em nada. Ela tem dois slots de cartão, então é muito interessante para quem faz bastante vídeo, por exemplo, ou para quem faz muito evento. Os fotógrafos que trabalham com evento, muitos não abrem mão de uma câmera com dois slots de cartão. Então, para fotógrafos mais experientes, principalmente que querem trocar o seu equipamento, ela é uma opção também muito interessante. Para quem está começando na fotografia, também talvez não seja a opção mais interessante pelo alto investimento dela. Com relação ao custo-benefício, essas últimas opções que eu falei, como a Canon R50 e a Canon R100, seriam opções mais interessantes. Mas se você já quer começar com um equipamento mais robusto, um equipamento mais avançado, a Canon R6 com certeza é a câmera certa para você. Ela faz impressionantes 20 fotos por segundo, então é uma câmera muito rápida, uma câmera muito interessante para os fotógrafos de esporte, por exemplo. Ela também tem a tecnologia do Dual Pixels e filma em 4K, então com certeza é uma câmera que abrange tanto filmmakers quanto fotógrafos e inclusive fotógrafos de esporte, por ela ser uma câmera mais rápida. Ou seja, é uma câmera realmente muito completa que atende praticamente todos os públicos da fotografia e vídeo também. Então, com certeza é uma câmera que eu indicaria de olhos fechados para aquelas pessoas que querem fazer um investimento mais pesado. Se você está começando na fotografia agora e você quer aprender a dominar o seu equipamento, a melhorar as suas fotos, para conseguir chegar a um nível de fotografia realmente profissional, para ter a fotografia como negócio, eu gostaria de apresentar para você o meu curso de fotografia. Eu fiz um curso completo de fotografia voltado especificamente para iniciantes, porque eu vou ensinar desde o básico ao avançado, né? Como você conseguir dominar o seu equipamento, desde o básico como velocidade do obturador, abertura do diafragma, ISO, que é o triângulo da fotografia, né? Onde está a base da fotografia ali. Então, o domínio do básico é importante para que você consiga bons resultados com a sua fotografia. E eu ensino desde o básico ao avançado, como você iluminar bem as suas fotos. Eu posso dizer que é pela iluminação que a gente percebe o potencial do fotógrafo. E no meu curso você vai aprender a iluminar com perfeição todas as suas fotos para conseguir alcançar realmente um resultado profissional. E principalmente a como vender o seu trabalho, né? Eu ensino tudo sobre o marketing eficaz para fotógrafo. Hoje eu vivo da fotografia, eu tenho um estúdio especializado na fotografia de gestantes e newborn e hoje eu ganho muito mais do que antes. Então tudo isso eu ensino no meu curso, né? Como você transformar a fotografia num negócio verdadeiramente lucrativo. Então se você tem interesse em crescer na fotografia, em aprender tudo sobre a fotografia, clica aqui embaixo para conhecer o meu curso. Essas foram as câmeras que eu indico para quem está começando na fotografia, de acordo com cada orçamento. Se você gostou, deixa o like aqui embaixo, siga o canal. Eu estou começando o canal agora, mas eu vou postar mais vídeos sobre fotografia e até os próximos vídeos.